Então, apresentando novamente o Itan Maciel, administrador, especialista em finanças e controladoria, é um profissional com larga experiência e conhecimento na área de mercado financeiro, inclusive renda variável, com cursos até da B3, da Bolsa de Valores, e que conhece muito de análise gráfica também, que é uma coisa que muita gente tem curiosidade. E com essa experiência toda, essa formação, o Itan trabalha atualmente como agente autônomo de investimentos, além de ser consultor. Tá certo? Então, Itan, passo a palavra aí para suas considerações iniciais. Boa noite. Pronto. Boa noite, pessoal. Agora espero que esteja tudo ok. Pelo menos estou monitorando aqui a conversa. O pessoal disse que tá beleza. Eu acho que Então, tá é ok. isso aí. Pronto. É isso aí. Então, só reforçando um pouco da apresentação de Marcelo, exatamente, sou administrador, já tenho uma certa experiência no mercado financeiro, eu estou atuando no mercado financeiro desde 2008, então parte daquela crise lá de 2008, Sim, eu peguei e passei então por todas essas crises que teve aí no mercado até essa recente, sim. e além de consultor empresarial, eu também, de fato, eu estou atuando diretamente como assessor de investimentos, né? Eu sou parceiro da Necton Corretora e faço esse trabalho aqui em Salvador, exatamente assessorando pessoas para ensinar elas a como investir melhor, principalmente nessa parte de renda variável, né? Porque a renda fixa hoje em dia já não está mais tão interessante. Então, a gente vai precisar ter um pouquinho mais de coragem, consciência e assumir um pouquinho mais de risco, né? Se a gente quiser ter alguma rentabilidade acima do esperado, ok? Com certeza, Como Itan. Pronto, como eu estou acompanhando aqui vocês, qualquer pergunta, vocês podem colocar aí no chat, que a gente vai acompanhando aqui, a gente vai tentar responder, tirar as dúvidas de vocês o máximo que puder. Legal, muito bom, Itan. E aí vamos começar a nossa interação aqui com uma pergunta mais de cenário, uma pergunta mais geral. O que é que você acha quais são as perspectivas para o mercado financeiro para os próximos meses, Itan? Num cenário como esse em que já se cogitou e ainda se cogita de alguma forma até a saída do Paulo Guedes do Ministério da Economia, um cenário que a gente está aí, que eu até hoje estava brincando no trabalho, eu disse que era um cenário 6, 7, 8, né? Dólar a 6, euro a 7 e Libra a 8. Ah, 8. E chegou realmente essas cotações, né, no turismo, né? O Sim, dólar sim. passou de 6 e o euro passou um pouquinho de 7 e a Libra já estava em R$ 8 e alguma coisa. Então, com um Exatamente. cenário desse, o que é que você acha que tem de perspectiva para o mercado financeiro nesse momento? Vamos lá. O mercado financeiro, como ele é composto por diversas entidades, diversas variáveis, então a gente está passando não só por uma pandemia, né, e a gente ainda tem, internamente, ainda tem os nossos problemas, aqueles velhos problemas conhecidos políticos, né, que Sim, o nosso país sofre, né? sim, Então, assim, seria mentira dizer que eu enxergo como uma visão assim bem positiva. Existem, claro, oportunidades, mas tem que ter sim, muita cautela, porque a gente não sabe, por exemplo, o quando é que essa crise do Covid vai terminar, a gente não sabe, após o término, como é que as coisas vão se comportar, então tudo ainda está muito assim, com base em especulação, então a gente não sabe exatamente a, a proporção da gravidade econômica real, tá? Não estou falando aqui questão de queda de PIB, que isso já está sendo projetado. De fato, as empresas realmente elas vão voltar, como é que vai ser após a abertura, por exemplo, dos shoppings? Como é sim. que isso vai funcionar? Todo mundo vai voltar à sua vida normal, a estar passeando em shopping, a estar consumindo coisas no shopping, o comércio de fato vai abrir, quantas empresas vão abrir, as empresas pequenas conseguiram se sustentar de fato nesse momento, então é tudo ainda meio complicado, entendeu? Então o Entendi. que existe são uma série de estudos, uma série de especulações, mas a certeza mesmo a gente tem que esperar realmente a coisa acontecer. Certo. Tá certo, então. É, em relação a uma possível saída
de ministros, recentemente teve a saída do Moro, aí também já se especula, será que o Paulo Guedes fica ou não fica? Né? Então, até então, isso é só uma especulação, É, né? O que a gente ouve, inclusive até das caras dos especialistas mesmo, é exatamente que ele fica, ele permanece. tá. Tudo bem que ele tem assim, um desafio muito grande, né, para tocar a pauta econômica, Sim, sim. mas o mercado até então segue confiante, porque o mercado, pelo menos o mercado financeiro, acredita, né, nas políticas, na pauta econômica do Paulo Guedes, e, Tá. inclusive a gente deseja que elas de fato sejam implementadas, ok? Apesar de Entendi. que tem pessoas que gostam, que não gostam, mas essa etapa eu acho que Certo. de política para outro dia. Entendo. E aí, Oita, diante desse cenário, muita gente está querendo entrar no mercado financeiro e já tem até algumas perguntas no chat nesse sentido, como começar e tal. E aí você deve ter acompanhado que o número de CPFs que estão ingressando na Bolsa cresce cada Uhum, vez mais. Esse ano parece que já foram mais de 400 mil CPFs novos. exatamente. Já Então, bateu a marca de 1,5 milhão de pessoas fixas. na verdade, acho que já chegando em 2 milhões, um Já, milhão já, e já, meio foi no já ano chegou, eu acho passado. que já passou, é. Exato, já chegando nos 2 milhões. E aí muita gente quer entrar logo, por exemplo, no mercado de ações. Fica encantado com a ideia de ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro fácil. A gente vê muito anúncio até aqui no Instagram mesmo. Essa semana eu vi um anúncio de, tipo assim, você foi demitido, opere mini índice e ganhe dinheiro. Como se fosse simples operar Como se fosse mini índice. fácil. Como se Como fosse se fosse fácil. fácil. Então, assim, o que é que você tem para dizer para quem está pensando em entrar no mercado financeiro nesse momento e até mais especificamente no mercado de ações? O que é que você teria a dizer para quem está com essa intenção nesse momento? Tá, vamos lá. Esse fenômeno exatamente de CPF, de pessoas migrando para a Bolsa, Sim, é decorrente do próprio cenário econômico que a gente está, né? Selic baixa. Então, renda fixa não, digamos assim, não dando mais a rentabilidade que dava antes. Né? Então, isso, as pessoas passam a migrar os seus investimentos porque sempre está em busca exatamente de um ganho com maior rentabilidade. E aí é exato. onde a gente sofre com, a gente tem um problema. Aí é que eu digo aqui para as pessoas que tenham cuidado. Porque o que, é que acontece? É nesse momento em que a gente está fazendo essa migração e não conhece como é que funciona o mercado de renda variável, né? Sim, Aí, independente que seja ações, seja fundos imobiliários, seja ETFs, essas coisas, a gente precisa ter um cuidado. Por quê? Primeiro, porque não se tem conhecimento. Como você mesmo frisou antes e bem frisando nas outras lives, né? O brasileiro não possui educação financeira. Né? exato. Isso não é trabalhado. O que na realidade, desde quando a gente foi acostumado, a gente cresceu ouvindo os nossos pais. Meu filho, guarde dinheiro, coloque dinheiro na poupança. Né? Então, exatamente, tinha sempre. Aí nós fomos educados nesse quesito. Né? Então, colocar dinheiro na poupança. Hoje, não dá para manter mais o dinheiro na poupança. Isso, Então, a gente não teve educação financeira. As pessoas migram para a bolsa. Só que esquece do principal ponto, que é o quê? Estudar antes, ter o conhecimento. O com que são certeza. ações? Como é que funciona a renda variável? Como é que eu ganho dinheiro? E o melhor, como lembre que, além de ganhar, você também pode perder. Então, como é que, na projeção de perda, como é que eu posso gerenciar bem o risco na bolsa de valores? Como é que eu posso Isso, gerenciar o risco da renda variável para minimizar as minhas perdas? Então, tem todo esse processo que precisa ser avaliado, porque então tem que ter um certo cuidado, tem que estudar, tem que ler bastante, tem muito material na internet de boas isso. pessoas, né? YouTubers aí, ainda assim, tem que selecionar, porque, como você me falou, no Instagram a gente direto vem propaganda lá. Você foi demitido, né? Que você falou, vem opera É, isso, como se fosse uma coisa fácil. já Tipo, pô, aconteceu você nem durante a sabe. pandemia isso.
perdeu seu Cara, emprego na pandemia, opere mini índice e ganhe dinheiro, como se fosse muito fácil, muito simples. cara, primeiro, você não sabe nem como é mini índice, aí você está chamando pessoas que não têm conhecimento do mercado para Exato. operar um ativo que é extremamente volátil, Isso. né, extremamente arriscado. Pô, então, eu acho assim, então, assim, é totalmente imprudente fazer esse tipo de propaganda, né? Então, tem que ter cuidado, tem que saber como começar. E É, aí vem a pergunta, né? Pô, então, e como é que eu inicio, então, nesse mercado? Tá, isso. a primeira dica eu já dei, né? Primeiro, estudar, tá? Tem que estudar, tem que comprar um livro, tem que fazer um curso, tem que ler, entender o que são ações, como é que o mercado funciona. Por quê? Não se deve investir em nada que você não conhece. Com Porque certeza. se você, se eu lhe chamar como vocês aí para investir, ó, eu tenho como é que diz, um terreno ali para vender. Vocês sabem, terreno é terreno, você sabe, compra, valoriza. Agora, o que é ação? Sei lá, o que é ação? Como é que você vai botar um dinheiro, confiar um dinheiro numa coisa que você não sabe? Entendeu? Sim. Principalmente na mão de quem você não conhece. Porque, além disso, tem várias pessoas que lhe prometem a tal da rentabilidade fixa. Né? Não, pô, invista aqui comigo que eu lhe garanto 2% ao mês, não sei quantos por cento ao mês. Cara, isso é pirâmide, então não existe É, isso na renda variável, entendeu? Então também tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa que se aproxima de você, principalmente nesse período, em isso. que sabe que todo mundo está correndo atrás da rentabilidade. E como brasileiro tem aquele mal de eu quero ganhar dinheiro rápido, então, como nós, também não existe almoço grátis, É, aí paga o preço, né? Paga o preço. Então, primeira dica, estudem, tá? Busquem conhecimento referente ao assunto. Segundo ponto, você precisa conhecer o seu perfil de investidor. show. O que é Muito bom. isso? O que é isso, então? Eu nunca ouvi falar dessa coisa de perfil de investidor. Tá, vamos lá. Os investimentos, todo e qualquer investimento tem risco. E só basta você se perguntar assim: eu quero ganhar dinheiro ou quero perder dinheiro? Ah, todo mundo vai responder: eu quero ganhar dinheiro. Ok, Isso. beleza. Só que eu preciso realizar investimento. Quão arriscado é aquele investimento? Ou seja, eu gosto de investir, eu quero investir, eu posso investir, eu tenho o perfil de investir em ativos, em realizar investimentos com um menor risco ou com maior risco. Por quê, então, isso? É muito simples. O investimento que tem menor risco, ele também tem menor rentabilidade. Então, o investimento de maior risco também lhe proporciona uma maior rentabilidade. E Isso. aí é que está o problema. Eu estou tendo uma rentabilidade menor na renda fixa. Eu estou correndo disso. Então, eu já venho, né, digamos assim, com aquela ideia, eu preciso ganhar mais, eu preciso de uma rentabilidade maior. Só que esquece do principal, que a rentabilidade maior também você precisa correr riscos maiores. Isso. E aí entra de qualquer jeito no mercado, vem a crise, ninguém sabe, não tem uma assessoria, não estudou e perde dinheiro. E aí a culpa é de quê? Porque o mercado é o cassino. Não é. É, É você que não estudou, você que não adquiriu conhecimento suficiente, não recorreu ao profissional correto, né, para lhe assessorar de maneira coerente para realizar os investimentos. Então, primeira dica, estude. Segunda dica, conheça seu perfil de investidor. Entenda se você é um investidor conservador, ou seja, é aquele perfil de investidor que não aceita risco, que realmente prefere ganhar um pouquinho do que sofrer, do que correr muitos riscos. Então, eu deixo meu dinheiro aqui, está rendendo pouco, mas eu prefiro assim do que arriscar alguma coisa com a rentabilidade maior, com a possibilidade de rentabilidade maior, mas também com risco maior. Então, esse é o perfil de uma pessoa conservadora. Né? Então,
correr menos riscos, obviamente, então aceita também uma rentabilidade menor. Ou você pode ser um perfil moderado, por exemplo. O que é o perfil moderado? Já aceita um pouquinho mais de risco. Então, ó, eu sei que eu preciso, já aquele investidor, poxa, eu estou ganhando pouco na renda fixa, então eu preciso melhorar os meus ganhos, mas eu tenho um certo receio de arriscar. Então, assim, e se eu começar de pouquinho em pouquinho, alocando o meu capital em uma outra classe de ativos e migrando aos poucos, né, para a gente sentir como é que a coisa vai funcionando. Pronto, esse é um Isso. investidor moderado. Ele já aceitar um pouquinho, né, de risco para poder ganhar uma rentabilidade melhor. E daí a gente vê o investidor arrojado, que é aquele cara que, pô, ele geralmente já conhece o mercado, tá? O investidor arrojado ele já conhece o mercado, Certo. e por ele já conhecer o mercado, ele entende que ações é um investimento que dá para ganhar dinheiro, muito dinheiro, mas também dá para perder dinheiro. Então, ele já vai se preocupar, ele já tem um perfil mais técnico, então ele já vai saber fazer o gerenciamento de risco correto, porque ele já sabe que aquele risco que ele vai correr já está calculado. Então, ele já entrou na operação já sabendo, ó, eu entrei aqui, eu posso perder aqui, mas eu vou buscar um ganho lá em cima. Se o Isso. mercado vir contra mim, eu já estou com o risco gerenciado. Então, esse é o perfil do investidor arrojado. Então, segunda dica, conheça o seu perfil. Como é que você pode fazer isso? Bem, quando você abre uma conta em uma corretora, né, uma corretora de valores, no processo de cadastro você tem um questionário. E lá você responde esse questionário e no final a plataforma vai dizer, né, com base nas suas respostas, qual é o seu Isso. perfil. E aí, com base nisso é que eu, por exemplo, eu, profissional da área, vou conseguir entender o seu perfil, entender como é que está a sua vida financeira e poderia assessorar da forma correta. Tá? E dizendo, ó, esse investimento é melhor dessa forma, esse investimento funciona assim, vamos pegar esse capital, alocar parte aqui, parte ali, e fazer, de fato, compor uma carteira de investimentos e não comprar um ativo. E sim, a ideia é compor uma carteira de forma diversificada. Então, essa é a segunda dica, ok? Para quem está iniciando esse mercado. E a terceira dica, Sim. continue estudando. Continue estudando. Perfeito, Itan. Não Eu tem para onde correr. até escrevi no chat, não invista naquilo que você não conhece. É para o pessoal anotar essa dica fundamental aí. E, óbvio, também anotar as suas outras orientações de seguir estudando e seguir buscando, se aprimorando, porque o mercado financeiro realmente ele tem um potencial de ganho, mas também pode trazer perdas. E aí a gente só diminui os riscos dessas perdas quando a gente conhece, quando a gente estuda, quando a gente tem noção daquilo que a gente está fazendo. Excelente, então. E ainda na questão do mercado de ações, que é uma coisa que está sendo muito comentada. A Bolsa, o índice Bovespa, chegou lá quase nos 120 mil pontos num certo momento ali por volta de fevereiro, né, final de janeiro, fevereiro, e caiu quase 50% até uma mínima que formou no mês de março. O mês de março foi muito ruim, com 30% de queda. Todo mundo sofreu. Não, acho que ninguém conseguiu escapar. Teve fundo de investimento que administrava 3, 4 bilhões e quebrou, porque cada queda porque chegou a um nível de risco que ele não podia mais assumir. E aí Mas teve isso aí, que exatamente. encerrar do jeito que estava. E aí, assim, Itan, para quem já está investido no mercado de ações, quem tem ali sua carteira, o que é que você tem para dizer nesse momento? Se desesperar, toca fogo em tudo, vende do jeito que está, segura, compra mais, o que é que faz? Assim, aí é onde a gente, eu digo que é onde a gente separa, né, o homem do menino. É, Entendeu? Por quê? Eu digo que é onde a gente separa exatamente quem é homem e quem é menino nesse momento. sim, Porque quem é menino, exatamente, se desespera e assume o prejuízo e vende suas ações, vende o seu, né,
o patrimônio que está lá decorrente a isso. Ah, porque eu não aguento mais, eu estou vendo lá, a bolsa caiu 46%, meu patrimônio desvalorizou, estou aqui com menos 40% do meu patrimônio. Não, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e vende e assume esse prejuízo. Então, eu digo que é o investidor menino, Isso. entendeu? Quem é o investidor, digamos assim, raiz, entende o seguinte: toda crise, ela passa, ok? E crise, se você pegar qualquer literatura da área, sempre tem um jargão que todo mundo diz, né? Que está escrito nesses livros. Que crise é onde nós encontramos as melhores oportunidades. Com A certeza. crise gera oportunidade. E Isso. aí vem aquela coisa. E qual é a oportunidade, então? Vamos lá. A oportunidade é que uma bolsa caiu, então, consequentemente, todos os outros ativos caíram também. Então, nós temos boas empresas que são bem geridas, que são líderes do seu segmento, né, do Sim. segmento que atuam, e que apenas teve uma desvalorização por conta da pandemia no preço das ações. Então, isso é uma oportunidade de você agora se tornar sócio de boas empresas a um custo menor. Exemplo, Petrobras, todo mundo, eu coloco o Petrobras como exemplo, porque Petrobras é aquela coisa, símbolo do Brasil, empresa É, brasileira, então, digamos assim, tem toda essa figura, né, essa simbologia em torno da Petrobras. Então, Petrobras, dessa crise, antes da pandemia, ela estava sendo negociada, por exemplo, a R$ 30, 80, R$ 31. isso, chegou nesse nível. No auge, em março aí agora, da pandemia, pô, ela bateu R$ 11. Então, aí eu pergunto, você prefere comprar, se tornar sócio da Petrobras, que você sabe que é uma empresa líder do setor, é uma empresa que passou por, após o Lava Jato, passou por todo um processo de reestruturação na sua governança, a gente sabe que é uma empresa robusta, séria, você prefere se tornar sócio dela comprando ações a R$ 30 ou a 11? Entendeu? Então, aí é onde está a oportunidade. Você pode iniciar os seus investimentos se tornando sócio de boas empresas a um custo muito menor do Certo. que antes. Entendeu? Então, essa é a oportunidade digamos assim, que a Bolsa, nesse momento, que a crise, nesse momento, está trazendo. Sim. Tá? Agora, é para ir comprar, fecha o olho e compra qualquer ativo na Bolsa porque está tudo barato? Não, não, não é. Ninguém aqui está dizendo para fazer isso. Isso. Ok? Volto a dizer, você precisa estudar, precisa conhecer. Ah, mas se não está entendendo, então procura um profissional que entenda do mercado para poder entender os seus objetivos e poder lhe assessorar de forma correta e lhe dizer, ó, essa empresa é boa por isso, essa empresa aqui não é boa por isso, entendeu? É melhor para o seu perfil você alocar parte do seu capital nesse tipo de empresa, nesse segmento de empresa, porque assim você de fato vai estar realizando investimento inteligente, investimento com segurança. Então não é porque está tudo barato que vai botar dinheiro lá e comprar, né? Ouvir recomendação de youtuber, entendeu? E comprar, entendeu? Então, Entendi. muito cuidado, muito cuidado. Muito bem, Itan. Inclusive, isso, tudo que você falou me remeteu a algo que eu li há poucos dias do Tiago Reis da Suno, que é um cara que eu sigo. Ele Isso. estava dizendo o seguinte: 52% dos pregões terminam com variação positiva, né? Terminam em alta. Sim. 52% dos pregões terminam em alta. 60% dos anos, não, 60% dos meses terminam em alta. 70% dos anos terminam em alta. E 95% das décadas terminam em alta. Então é a questão do longo prazo, né? Que a ação Isso. é um investimento que dá para fazer day trade. Inclusive, até citando quem estiver nos seguindo ou quem passou a seguir agora o Topo Money, dá uma olhada no IGTV, tem alguns vídeos e num deles a gente fala até sobre day trade, a operação do dia a dia, né? Do dia.
swing trade e o buy and hold, que é o comprar e guardar. Mas então é isso. Então, é esse pensamento de longo prazo, realmente, de ser sócio da empresa. E aí é que vem minha próxima pergunta. Porque, assim, hoje a gente está vivendo um cenário de crise que ele é diferente do de 2008. 2008 era uma questão de mercado financeiro, de um excesso de especulação que ruiu nos Estados Unidos. E agora é uma coisa sistêmica. É uma pandemia, a atividade econômica está reduzida, quase que paralisada, e a gente não sabe quem vai sobreviver. Com certeza. E aí, assim, onde é que você identifica ganhos de oportunidade mesmo? Onde é que você identifica oportunidade de investimento no mercado de ações? Quais setores, vamos dizer assim, da economia ofereceriam esse investimento com mais segurança de que podem superar essa crise? Ok. Assim, como eu falei, o mercado inteiro caiu. Isso. Todas as empresas caíram, todos os segmentos sofreram. Exato. Todo mundo é visível isso. Agora, no curto prazo, qual é o segmento que está tendo uma recuperação mais rápida? Tá? Isso, olhando o gráfico, a gente consegue perceber. Né? Por exemplo, o setor exatamente de saúde, né? De empresas como Fleury, né? A Drogasil, então são empresas que, até pela própria questão da pandemia, então elas estão tendo um desempenho melhor. Certo. Né? Elas estão, de fato, retornando. Setor, por exemplo, que apesar de sofrer com a questão do fechamento dos shoppings, mas existem, se você garimpar, empresas no setor de varejo, por exemplo, que estão saindo muito bem. Inclusive, já recuperaram toda a queda que teve. Okay? Porque implementaram a estratégia online. O e-commerce, sim. O e-commerce. E não foi essa implementação, inclusive, não só por causa de agora. Né? Já vem sendo trabalhado, essa empresa especificamente, ela já vem se posicionando ao longo dos anos como uma empresa de marketplace, uma empresa onde está construindo uma plataforma robusta para e-commerce. Estou falando de Magazine Luiza. Então, ela caiu e já voltou a praticamente tudo que caiu. Né? Então, é outra empresa que também, digamos assim, que voltou realmente a cumprir o seu papel. Setor que sofreu, setor de aviação, setor hoteleiro. Cara, sofreram bastante e enquanto isso não acabar, vai continuar sofrendo, ok? Setor de bancos também. Sofreu bastante, entendeu? Sofreu bastante. Os bancos caíram bastante também e ainda não se recuperaram. Graficamente, a gente consegue observar que o preço das ações desses bancos ainda não entraram, não reverteram a tendência. Mas isso quer dizer que são péssimas empresas? Não, são boas empresas. Quem é que não quer ser, por exemplo, dono, ser sócio do Bradesco, sócio do Itaú? Isso. Pelo amor de Deus, né? A gente sabe quem é o Bradesco, sabe quem é o Itaú, né? São bancos sólidos, mas estão relativamente baratos na bolsa. Sofreram bastante, continuam sofrendo, o setor continua sofrendo por conta dessa pandemia. Commodities talvez um segmento assim que não seja tão interessante, principalmente se for alguma coisa envolvida com petróleo. Porque a gente já foge um pouquinho da pandemia, já tem lá aquela questão toda da Rússia brigando com a Arábia Saudita, né, com os Emirados Árabes ali, por causa do petróleo, aquela coisa toda. Então, já é um setor também que vai ficar meio complicado até as coisas se acertarem. E fora da própria redução de demanda, né, que com isolamento social no mundo inteiro, a própria demanda por combustível, a própria demanda por petróleo diminui. Então, isso acaba, né, impactando o setor. Então, também é um setor que está sofrendo e talvez demore um pouquinho para poder a coisa caminhar após a crise. Mas, assim, a gente tem que, de fato, ir garimpando, ir observando, estudando quais são as empresas, olhar os balanços, como é que está sendo. Hoje mesmo a gente teve uma porrada de divulgação de balanço de empresa, então pegar o balanço dessas empresas, entender como é que
o que é que aqueles números estão dizendo, se a empresa está com endividamento alto, se ela tem caixa, se ela não tem caixa, como é que está sendo o retorno dos investimentos dessas empresas, para entender de fato, dentro do segmento, quem são as boas empresas e quem sofreram e, devido a isso, permanecerão, digamos assim, no limbo, né, nos próximos anos. Entendido. Então, os setores assim que, em tese, são mais promissores seriam farmacêutico e varejo, porque o varejo já está trabalhando com o e-commerce e, de certa forma, já em condição de se adaptar a essa situação, Em né? condições, exatamente, em Da condições de se adaptar. pandemia. Legal. E, assim, então, tem até uma pergunta aqui no chat. Fala aí sobre day trade. E aí, o que é que você tem para falar sobre day trade? Rapaz, day trade, vamos lá. Day trade, para quem não conhece, né, é um tipo de operação, né, que a gente faz na bolsa, onde você compra e vende o mesmo ativo, a mesma quantidade dentro do mesmo dia. Então, Isso. eu compro 100 Petrobras hoje e vendo 100 Petrobras hoje também. Então, isso é uma operação de day trade. O day trade em si, como é que diz? Dá para ganhar dinheiro, dá para se perder dinheiro. Então, se eu acredito, assim, acredito não, por estar nesse mercado todo dia, eu lhe digo, day trade é para quem sabe, tá? Day trade é para quem sabe, a Com verdade é essa, certeza. porque quem é iniciante, não aconselho estar fazendo day trade, tá? Como eu falei, primeiro procura estudar, Isso. primeiro procura conhecer, para inclusive não querer fazer day trade em ativo que nem liquidez possui. E É, aí você já entra num ativo pensando que vai fazer um bom trade, só que você já entra, e você foi o único comprador, vendedor naquele preço e a diferença do preço que você comprou do preço de vendeu é de menos 5 menos 10 centavos, menos 20 centavos, ou seja, você já entrou perdendo na operação. Entendeu? Então, tem que conhecer. Day trade, digamos assim, é um tipo de operação que requer muita técnica, porque requer muita técnica, então você tem que entender o que é que o gráfico está dizendo, se leitura está de no gráfico, topo, total. leitura de gráfico, se está no suporte, se está na resistência, o que é aquele padrão de candle, se tem gente aí na sala, cara, o que é isso que está falando, o que são esses gráficos, o que é candle, o que é suporte e resistência. Pois é, então já sabe, day trade não é para você, entendeu? Isso. Então, tem que ler um pouquinho, tem que estudar um pouquinho. Day trade é uma coisa que é feita para quem sabe, Sim. tá? Mas, basicamente, a operação é essa: é comprar, vender o mesmo ativo, a mesma quantidade, dentro do mesmo dia. Isso é day trade. Ok? Basicamente isso. Beleza. E enquanto você estava falando aqui, Wittan, estou até marcando uma ideia que eu tive. O que é que você acha de, num outro momento, mais para frente, a gente fazer uma live sobre day trade? Você falar um pouquinho mais profundamente de análise gráfica de day trade. Pode, a gente pode falar um pouquinho mais, aí é uma coisa Pronto. mais técnica, né? É uma coisa bem mais técnica para poder estar, de fato, Isso. operando. Mas, vamos aí, vamos ver, vamos Pronto. ensinar para o pessoal como é que. Apresentar ao pessoal os gráficos, né? Pelo menos Exato. para eles entenderem assim, isso aí que esse maluco trabalha o dia todo. Exatamente, é isso aí, eu passo o dia todo olhando isso aí. Pronto. A gente já pensa aí numa live já com outras hashtags para poder divulgar para mais gente. Tranquilo, beleza. E aí, então, dentro do mercado financeiro, ainda é, além de ações, o que é que você acha que tem de oportunidade para investir? Renda fixa, como a gente está vendo, a Selic está 3% ao ano, então poupança agora está rendendo 2,1, né? Então já está mais de um ponto percentual abaixo da inflação. E qual a perspectiva agora da Selic cair para 2,25? Que, Esqueça. que já se fala em um corte de 0,75 e é para 2,25 a Selic. E aí, renda fixa, de forma geral, rentabilidade é baixa, como se prevê em economias equilibradas, né, economias mais estáveis, o que ainda não é nosso caso, mas digamos que é uma tentativa de superar a pandemia também, né, reduzir os juros. E aí, com isso tudo, Itan, o que é que você vê de outras oportunidades com
o mercado de ações. E só fazendo um alerta, faltam aí 3 minutos e pouco para cair a transmissão do Instagram, mas a gente vai dar continuidade Pronto, tranquilo. passando para você, Itan. O que você acha? Se cair, todo mundo retorna, por Todo favor. mundo retorna, isso Todo mesmo. mundo retorna, por favor. Beleza, vamos lá. A renda variável, o mercado de capitais, o mercado de renda variável, não é composto só de ações, tá? Sim, Não existe só ações. isso. Então, por exemplo, para quem deseja sair, migrar da renda fixa e partir para a renda variável e não sofrer tanto, digamos assim, e que ainda tem receio com relação à questão da oscilação das ações, Sim. uma boa opção são os fundos imobiliários. Já Eles tem pergunta são aí sobre isso. isso, verdade. Por exemplo, os fundos imobiliários eles são negociados na Bolsa de Valores como ações, só que eles são menos voláteis, então eles são mais consistentes, então ele oscila menos do que as ações. Certo. E existem outras vantagens, né, com relação a fundos imobiliários. Você está investindo em imóveis, isso inclusive é uma cultura do brasileiro, está se investindo em imóveis, então todo mundo quer comprar uma casa, quer comprar um apartamento para poder alugar. Só que você pode se tornar, digamos assim, exatamente, comprando cotas desses fundos, se tornar dono de um pedaço de shoppings, de galpões logísticos, de lajes corporativas, né? Que os fundos imobiliários, eles pegam o dinheiro desses investidores e alocam nesse tipo de ativo. Então, imagine você hoje se tornar sócio dos maiores shoppings do Brasil, você se tornarem sócio das maiores lajes corporativas ali na Faria Lima, em São Paulo. Entendeu? Então, digamos assim, é uma boa alternativa para quem quer migrar da renda fixa para a renda variável, sem estar, digamos assim, sofrendo com relação às oscilações. E fora que os fundos imobiliários, ele paga dividendos mensalmente, né, para o cotista, e esses dividendos não têm imposto de renda. Então, ou seja, já é um investimento que oscila menos do que as ações e que ainda é isento de imposto de renda para a pessoa física. Ok? Então, você já pode entrar investindo em diversos imóveis pelo Brasil, Sim. não pagar imposto de renda e ainda tem a valorização da cota desses imóveis, porque se o imóvel valoriza, a sua cota dentro do fundo também valoriza. Então, sabe, assim, é um mundo muito interessante, outra oportunidade muito interessante de investimento. E aí o Itan estava falando sobre as outras oportunidades do mercado financeiro, que não é só o mercado de ações, e até já falou um pouco sobre os FI, Fundo de Investimentos Imobiliários, que são uma alternativa interessante de investir em imóveis sem precisar colocar tanto dinheiro de uma vez só, né, Itan? Isso, E, exatamente. e aí, antes da nossa transmissão ter que ser paralisada, tinha uma pergunta no chat, se você opera na bolsa ao vivo. Você está nesse nível já mesmo de Não, botar, não, não, botar uma não. live e você operando na bolsa, dando show lá, investindo? Não, não, porque isso deixa eu explicar aí até para as pessoas entenderem. Sim. É, eu, como sou assessor de investimentos, né, então eu tenho uma carteira de clientes e eu não posso, primeiro, legalmente eu não posso estar fazendo isso, Isso. tá? Porque isso quem faz é analista, então eu não tenho a certificação de analista. Eu Certo. conheço, tá? Eu conheço. Ou Quando seja, tem um tempo eu faço para mim, é isso que quer dizer, entendeu? você Eu só pode opero fazer para para mim, você. eu posso fazer para mim. Então, eu não Isso. posso estar fazendo isso ao vivo igual as outras pessoas. Essas outras pessoas que vocês virem na internet, que vocês podem ver na internet aí no YouTube, eles são analistas, então eles são autorizados a fazer isso. Eu tenho uma certificação de agente autônomo, então eu assessoro pessoas a investir na Bolsa de Valores, mas exatamente em outro formato. Inclusive, para eu poder assessorar, eu preciso ter tempo. Então, eu não tenho como assessorar bem os meus clientes se eu ficar focado em fazer day trade e ficar operando online para o pessoal, entendeu? Então, eu vou estar, de alguma forma, negligenciando um ou outro, Isso. entendeu? Então, não dá para fazer. Por isso que são coisas são momentos diferentes, não tenho como fazer isso. Tá Exatamente. certo. E aí, Itan, outra pergunta que eu coletei aqui do chat, estava na live, agora não está mais.
mas até tem outra pergunta eu vou pegar aqui. Mas antes a pergunta que estava. Bitcoin, criptomoeda, o que é que você tem aí sobre isso, Então? O que é que você acha? Como é que você vê esse Pronto. mercado? Eu já sabia que iam perguntar sobre criptomoeda, tá? É, vamos lá. Bitcoin, criptomoedas é relativamente novo para todo mundo, Isso. né? Apesar de ter sido criado lá em 2008, né? Mas foi, eu acho que, se não me engano, foi a partir de 2017 que a gente começou a ver o boom, né? Ouviu, começou a falar sobre Bitcoin. Então, assim, é um mercado que, primeiro, preciso frisar, não é legalizado, tá, no Brasil. Sim, Então, você operar Bitcoin, digamos assim, também não é ilegal, tá? Mas é aquela coisa, é um mercado que você não tem a segurança que, por exemplo, você tem se estiver operando na bolsa, se você estiver sim, operando e aplicando a renda fixa, então você não tem essas mesmas garantias de segurança, tá? exato. Você não tem a Então, chancela, né, para um eventual fraude, aquela proteção algum dos eventual esquemas fraude de para você, CVM e tal, essas coisas. isso, para você poder Sim, ir pleitear qualquer problema, né? isso. Então, primeiro aspecto que vocês precisam ter em mente é isso. E o Bitcoin, digamos assim, ele é um ativo financeiro, né? Ele se coloca como um ativo financeiro, que na verdade ele foi criado para ter essa função, para exercer exatamente essa função que está exercendo, né? De ser um intermediador, servir como uma moeda de reserva de valor, é uma alternativa ao modelo econômico atual. Por quê? Uma alternativa porque ele não sofre interferência de governo, ele não sofre interferência de banco. Então, a comunidade que controla o Bitcoin, então é uma Sim, comunidade, não é uma unidade central, né? Não, sim, não é o banco central que está ali controlando isso. Então, ele cumpre o papel dele. Tá? certo. Agora, é bom operar, ruim operar, cara, são os mesmos riscos, entendeu? O sobe e desce do Bitcoin é a mesma coisa das ações, tá? Certo. É o mesmo risco que você corre lá, você corre aqui, tá? Em termos de Sim. oscilação, de volatilidade de mercado. É o mesmo risco. A questão do Bitcoin é só que é novo, então a gente tem aquela coisa, a gente está ouvindo todo mundo falar, porque o Bitcoin é o futuro, bote seu dinheiro aqui que eu lhe garanto 2% ao mês, 2% ao É. dia, aquela coisa, aí pronto, aí surgiram muitas pirâmides financeiras com base no Bitcoin, exatamente, que as pessoas não conhecem, E é uma também coisa porque não tem a nova, chancela legal, né? não tem a chancela legal, então, Também. cara, não vai dar nada, É. entendeu? Você coloca o dinheiro e eu sumo, um abraço, entendeu? Só um dia, se alguém pegar, que nem a gente viu em algumas notícias dessa do Fantástico da vida aí, que a gente já viu por aí, né? Exato. Ah, porque aí entra a investigação, aí depois de não sei quantos anos é que encontra o cara e olha lá. Então, assim, e Bitcoin, eu lhe digo, são os mesmos riscos do mercado de ações, só que, digamos assim, ele é atenuado, esse risco é um tanto quanto atenuado, porque o conhecimento do mercado de Bitcoin é ainda menor do que o conhecimento do mercado de ações. Entendeu? Certo. Então, você precisa ter muito mais conhecimento se quiser, de fato, operar Bitcoin. Para entender o que é o Bitcoin, como é que ele se comporta, o que é que funciona. Essa semana, foi semana passada, não me recordo bem, teve o halving do Bitcoin. Aí ninguém fala, aí pode estar perguntando assim, tal, então, e o que é halving? O que é isso que você está falando de halving do Bitcoin? Você entender, então, mais uma vez, você precisa, então, estudar, conhecer o que é isso para poder operar, mas o halving nada mais é do que a redução da, da, a redução da taxa de liberação dos bitcoins na rede, que aí o que, é que Certo. acontece? Quando você faz a transação na rede Bitcoin, existem os mineradores, entende os mineradores como um grupo de pessoas espalhadas pelo mundo que compõem a rede Bitcoin, que dispuseram investimentos altos em equipamentos para poder entrar em um certo grau Certo. de competição entre eles, para poder validar a transação. O que é validar essa transação? Simples. Imagine quando você precisa enviar uma TED. Né? Se eu quero enviar uma TED da minha conta para sua conta, Marcelo, alguém precisa validar isso. No Certo. modelo atual, quem é que valida? O banco. O banco ele precisa checar se minha conta tem saldo,
não é isso? Se o que eu digitei, a conta que eu informei para receber esse crédito está correta, entendeu? Se é uma conta que permite recebimento de depósito, né, de TED. Então, isso são as validações que o banco faz. O Certo. Bitcoin funciona da mesma forma. A única diferença é que não é feito por uma única entidade. É feito por um grupo de pessoas que entra em competição para ver quem que valida isso primeiro. Quando esse grupo de competidores pega essa informação e consegue validar, como recompensa, a rede libera novos bitcoins para essa pessoa, né, para essa equipe, para esses mineradores. E assim surgem novas moedas. Entendeu? Então, o halving nada mais é Sim. do que a redução, né, da liberação, da taxa de liberação dessas novas moedas quando acontece exatamente essa mineração. Mas aí que tá. Aí para você entender, isso tem algum impacto referente ao valor do Bitcoin? Pode ter, pode não ter, entendeu? Sim. Aí tem que entrar e analisar. É por isso que eu estou dizendo. Então, sabe, tem que, de fato, ter um conhecimento um pouquinho maior para poder se operar Bitcoin. Até porque o Bitcoin ele tem uma quantidade limitada, né? Não é um Delimitada ativo isso. que é minerável, vamos dizer assim, ilimitadamente. Ele tem uma limitação. E Isso. você já operou com Bitcoin, Witan? Já. Eu tenho posições em Bitcoin. Ah, tá danado mesmo. Porque, assim, eu imagino uma coisa difícil de ser operada, até porque cada unidade do Bitcoin, né? Cada um Bitcoin sei lá, 5, 6, 8 mil dólares. Então, Pronto, mas aí é que tá. tem a O fração. Bitcoin. O Bitcoin ele é dividido em 8 partes. Então você pode comprar a oitava fração, né? A oitava parte do Sim, Bitcoin. Então é só pegar a cotação que está lá na hora, dividir por 8 e você vai achar lá o preço, tá? Quanto é que você precisa pagar para ter aquela oitava parte. sim. Né? Então é exatamente isso. Então você não precisa de fato comprar um Bitcoin em si. Entendeu? Você pode comprar uma pequena fração. E a É, plataforma de negociação é a mesma, é igual de uma corretora. Você tem um aplicativo onde você vai ter sua chave pública, sua chave privada, e aí você vai pedir, vai ter lá a cotação, eu quero comprar isso aqui, quero colocar X valor no Bitcoin. Pronto, aí aquele dinheiro, real, dólar, dependendo da plataforma que você esteja operando, vai ser convertido em Bitcoin e vai para sua carteira. Pronto. perfeito. Agora, o que é que você vai fazer com esse Bitcoin? Bem, no Brasil, não muita coisa. Entendeu? Se estiver lá na Ásia, talvez você consiga até utilizar ele comercialmente, né? Trocando por mercadoria, fazendo pagamento, essas coisas. No Brasil, essa coisa está meio devagar. Entendeu? Tá Mas certo. existem algumas possibilidades também. E aí, Ita, já rolou outra pergunta aqui no chat. Tem o Lennon aqui, ele tá detonando nas perguntas. Um monte de Uhum. pergunta aqui. Mas tem mais uma, acho que até foi dele, sobre Forex. E aí até eu tô curioso, porque eu nunca mexi com Forex. Você Forex, sabe o que é? Já pronto, operou? Como é que conheço, já funciona operei, esse negócio? já operei Forex também. Só que Forex digamos assim, é o maior mercado do mundo. Ele Hum, não é legalizado também no Brasil, tá? certo. Então, já começa daí. Forex não é legalizado no Brasil. Recentemente, aí nos últimos meses, quem acompanha jornal, quem acompanha pelo menos perfis nas redes sociais né, dessas coisas voltadas a investimento, a esse segmento financeiro, devem Sim, ter visto que diversas, digamos assim, plataformas que operam Forex, a CVM caçou, a CVM foi atrás e fechou e não pode operar, sai do Brasil, tá? Não tem como continuar aqui. sim. Então, Forex é isso. Forex nada mais é do que você estar operando parte de moeda. É Ah, você estar tá. operando a diferença, o spread entre os pares de moeda, entre dólar, É, euro, dólar e a libra, e assim vai, entendeu? tá. Dólar canadense com euro, dólar canadense com o dólar americano, nada mais é você que está operando o spread. E Por aí exemplo, aqui é um mercado que não para, né? Porque é como um mercado que não tem para, é câmbio 24 horas, o tempo todo no 24 mundo todo, horas, isso é 24 horas. Então, inclusive abre, eu acho que abre agora 8 horas, né? Já passou. Então, no mercado de fora, digamos assim, já virou o dia. tá certo. Outras, outras perguntas aqui, doutor Ita. Perguntaram sobre aplicação com menor risco
com rentabilidade. Essa aí, se você puder informar, eu quero também. Pronto, a famosa busca, né, que todo mundo quer. Eu quero ganhar dinheiro com menor risco e É, preferencialmente aplicando pouco. Eu quero ganhar, assim, a ideia é a seguinte, ó, eu quero ganhar muito dinheiro, isso, entendeu? Com menor risco, aplicando pouco. Pô, cara, exatamente. velho, você fala assim, bicho, que mundo é esse aí? Que se você conhecer esse mundo, eu também quero. É, Entendeu? Eu também quero. Tá? Como eu falei, não existe almoço grátis, mas vamos lá. isso. Digamos assim, aplicações com menor risco e com retorno além da renda fixa. Se for isso, fundo imobiliário. Hoje, fundo imobiliário. Certo, Você tem um ganho certo. acima da renda fixa e tem um certo grau de Hum, segurança. Tá? Porque o que é essa certo. segurança, o tanto que você está falando? Você não sofre tanto com a oscilação, com a volatilidade do mercado de ações. Ok? Tá. Então, mas ainda assim tem um grau de risco. Ah, então, mas eu ainda tô com medo disso. Eu não sabe fundo imobiliário, eu ainda vou estar exposto a essa volatilidade se sobe e desce de preços. Então, bicho, só tem renda fixa. Exato. E assim, Só Witan, tem renda fixa. eu acho que isso vem muito da nossa cultura de investimento até pouco tempo atrás. Eu sempre pontuo com um investimento que eu vinha fazendo com frequência no Tesouro Direto. Eu tenho título, por exemplo, que eu comprei em 2016 e que eu tô até lamentando porque vence agora, 1º de janeiro de 2021, Uhum. com pré-fixado rentabilidade bruta de 16% ao ano. Quer dizer, em 5 anos é mais de 100%. Juros sobre juros, né? E aí eu É. fico brincando, dizendo, agora essa farra aí acabou, né? Não tem A farra mais. acabou. A farra Tesouro acabou. direto de Mas, 16% ao ano. a farra acabou. Mas aí, por exemplo, foi bom você ter tocado nesse aspecto aí, porque, por exemplo, tá buscando um tipo de aplicação em renda fixa, né, para não correr tanto risco, mas que ainda assim tem uma rentabilidade um pouquinho melhor, Sim, digamos assim, pô, então, se for no curto prazo, você compra um título pré-fixado. Que aí certo. você já sabe a sua rentabilidade, independente do que aconteça no mercado, com a Selic caindo, então você compra um pré-fixado que se a Selic bater 2,5%, né, que não está prevista, você compra o título pré-fixado lá de 5%, cara, tá bom. Entendeu? Sim, Você tá tendo você tá tendo aí um isso, pouquinho mais, né? De pré-fixado. Então, cara, então tá bom. Você pelo menos segurou. Outro isso. ponto interessante que eu gostaria de colocar aqui com relação a esses investimentos, não sei se já teve pergunta aí no chat, mas é só uma outra dica que eu dou para quem está nos acompanhando, que é o seguinte: Tá, geralmente as pessoas têm o costume de investir com o banco, tá? E porque tem medo da corretora, não conhece a corretora. Cara, certo. não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, tá? Agora eu só preciso dizer o seguinte, que se você investir com a corretora de valores, você tem a mesma segurança que se você estivesse investindo no banco, só que a corretora ela consegue lhe proporcionar aplicações, possibilidades de investimento e produtos com a rentabilidade melhor do que a do banco. Tá? Certo. Então, por exemplo, hoje se você entrar lá no seu internet bank, lá no seu banco, e você for, eu quero aplicar aí um valor no CDB. Aí você vai ver lá a taxa que o seu banco vai estar lhe dando no CDB. Ele vai estar lhe pagando 80%. No máximo, olha lá, com muito esforço, 90% do CDI. Sim, Entendeu? Pô, só que aí se você vier operar, por exemplo, aplicar no mesmo CDB de uma corretora de valores, a gente consegue, por exemplo, ofertar o mesmo CDB pagando 105% do CDI, certo. 110% do CDI. Entendeu? Então, e a segurança é a mesma. A segurança é a mesma. Então, Sim, é aquela coisa. Vamos abrir um pouco, saiu da caixa e perder o medo de operar, de investir com corretor de valores, porque a segurança é a mesma, tá. tá? A segurança é a mesma. É porque fazem. Eu lembro que durante um tempo a XP se notabilizou como um supermercado de ativos que Isso. oferecia, por exemplo,
um fundo de investimento que, se você fosse para o banco, você teria que aplicar 50 mil, 100 mil para poder ter uma taxa de administração Uma pequena. taxa boa. E aí, Isso. como ele converge muita gente, ele conseguiu oferecer isso para o cara que ia investir R$ 500, R$ 1.000. Uhum. Uma taxa de administração igualmente baixa. Então, eu lembro bem que a XP se notabilizou muito fazendo isso. E aí, Ita, Exatamente. ainda falando em corretora, eu vou trazer mais dois tópicos que foram citados no chat antes da interrupção. Pediram para você falar sobre margem na corretora, Sim. e aí acho que tem que talvez ser melhor elaborada essa questão da margem, porque que margem seria? Eu Uma já, margem eu já para entendi. mini-índice, a margem para tal, e Isso. sobre alavancagem. Alavancagem. Vamos lá. Entendendo esse conceito de margem dentro das corretoras, tá? Sim, A margem em si, você tem margem para operar exatamente day trade. Eu acredito que quem perguntou nessa intenção. Tem corretoras que dá esse tipo de margem, tem corretoras que não. Tá? certo. E isso difere de corretora para corretora. Tá? Sim, O valor da margem, o montante da margem, isso difere de corretora para corretora. Mas isso nada mais é do que o seguinte: eu quero operar mini índice. Pô, então é o seguinte: para você operar mini índice, você precisa no mínimo ter R$ 50 na conta. Para você operar um contrato mini índice. Pronto, isso é a margem certo. mínima que a corretora está dizendo que você precisa ter em conta para poder operar um contrato de mini índice. Aí Certo. você fala, rapaz, então quer dizer que se eu botar R$ 50 lá e operar um contrato de mini índice, é tranquilo? Agora, pergunta aí, você com esse um contrato você vai conseguir ganhar dinheiro, você vai conseguir perder dinheiro? Porque com o contrato de mini índice, para você perder R$ 50 é daqui para ali. Aí você já perdeu sua margem, você fica negativo na Sim, corretora, você vai ter que botar mais dinheiro. isso. Então, é o que eu digo. Tem que ter bom senso também nesse processo. Com relação à alavancagem, é uma outra possibilidade que algumas corretoras têm também, que ela lhe concede um limite, digamos assim. É como se fosse um limite além do valor que você tem disponível em conta para você operar em trade naquele dia. Então, digamos, eu tenho lá 50 mil na conta. Então, a corretora lhe dá 5 vezes, né, de alavancagem. Então, você tem que pegar, eu sei exatamente, você tem 250 mil para operar durante o dia. Entendeu? Então, Isso. isso é alavancagem. E lembrando, se você opera alavancado, é porque você está querendo ter ganhos expressivos. Só Isso. que lembre, você está usando um dinheiro, um recurso, que não é seu. Isso. Afinal, a gente está falando de alavancagem. Então, se a operação que você fizer vier contra, lembre que você pode estar perdendo dinheiro que não é seu. Logo, você vai precisar repor esse dinheiro lá. Então, muito cuidado. Ou Tá? Com seja, relação a essa questão de alavancagem. se ganhar, vai ganhar alavancado. E se perder, também vai perder Se perder, vai alavancado. perder alavancado também. Da mesma É, forma. exatamente. Então, pronto. Então, E, tem que ter. Só para você ter ideia, só para contar uma experiência, pô, eu lembro lá na época que eu trabalhava na outra corretora, logo quando eu iniciei isso, foi o ano de, o quê? De 2009, 2010, mais ou menos. E a gente tinha um cliente lá na corretora que ele operava alavancado. sim, Ele, cara, rapaz, nesse dia, eu digo, a gente suava na mesa de operação da corretora, porque ele estava operando day trade e, tipo assim, ele operando alavancado, ele dobrou o capital dele. Quando ele certo. dobrou o capital, ele de fato ele dobrou o capital. A gente, cara, fecha sua operação, bota esse dinheiro no bolso. Digamos assim, era dinheiro que, sabe, que ele podia passar 3 meses assim, Eu sei. sabe, sem operar e tranquilo. Era Ele aquela falou, cara, operação mesmo. bota esse dinheiro no bolso, vai viajar, esquece essas coisas, vai, sabe? Não, deixa a operação aberta, aquela coisa toda. Resultado, Voltou. ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, até o principal. Meu Deus do No outro céu. dia, ele teve que aportar mais dinheiro, Sim, porque estava operando alavancado. E isso. ainda, além de. Então, quando a operação veio contra, ele simplesmente, né, perdeu tudo. Eu Perdeu o entendi. dinheiro da alavancagem, perdeu o principal, teve que aportar mais dinheiro. É, Então, nesse dia a gente suava, meu Deus, como é que esse cara tá ganhando tanto dinheiro e não quer fechar a operação? Como esse é. cara tá ganhando tanto dinheiro e não quer fechar a operação? E de repente
a coisa volta, tá voltando, e a gente, rapaz, fecha a operação, fecha a operação, não, que a coisa vai voltar. E aí, infelizmente, o risco a gente teve que fechar a operação dele perdendo tudo mesmo, não teve jeito. Isso. E aí eu vou até aproveitar, Wita, essa história que você contou para sugerir um livro. Eu lembrei agora, tem um livro chamado Os Axiomas de Zurique, que tem lições valiosíssimas para o mercado financeiro, e uma delas é justamente o controle da ganância, que é estabelecer quanto você vai tentar ganhar, e se chegou naquele ponto ali, sai, não pensa duas vezes. Isso é planejamento. Então é o seguinte, quando Isso. você entra numa operação, quando você entra num investimento, principalmente se você é um investidor que está especulando no mercado, se você é um investidor que está pensando em operar no curto prazo, por exemplo, então Sim, você tem que planejar a sua entrada e sua saída. Então você sabe que já tem que, antes de iniciar a operação, saber qual é o ponto de entrada, qual é o seu ponto de saída caso a operação venha contra você e isso. qual é o seu ponto de saída no lucro. Por quê? Exato. Exatamente porque você não pode ser ganancioso, querer, digamos assim, comer o bolo todo de uma vez só. Não, É, velho. Você vai ficar empanzinado. Entendeu? Você vai ter uma dor de barriga. Entendeu? Então você vai comendo todo dia uma fatia. Todo dia uma claro. fatia desse mesmo bolo. Então, isso é planejamento. Isso é aquilo que ele dá consistência nas operações. Ele dá consistência nos investimentos. Entendeu? Então, Sim, tem que ir sim. com calma, com paciência, com planejamento. Não, com certeza. É isso aí mesmo. Eu até já botei no chat a dica do livro, Os Axiomas de Zurique, que é um livro, ele não é grande, é um livro muito interessante de experiência prática eu agora confesso que eu esqueci o nome do autor do Axiomas de Zurique, mas Eu também é, esqueci. é, Eu li o Axioma de Zurique, digamos assim, eu acho que para quem inicia no mercado, eu acho que, digamos assim, é como se fosse uma Bíblia, tem que ler. pronto. Entendeu? É um guia de É um guia, práticas, é um guia de é um comportamento. guia. É um guia. Então, tipo, quando eu li o Axioma de Zurique, eu acho que foi em 2009, logo poucos meses depois que eu entrei Sim, no mercado financeiro, o meu mentor lá, que foi meu professor da faculdade, ele chegou e falou sim. assim, ó, tem que ler. Pronto, eu tive Certo. que ler. Peguei e li. Não, Entendeu? E é fantástico o livro. exato. Eu estou É até fantástico, tem que ler. aproveitando aqui pesquisando, porque eu não vou me conformar se eu não lembrar o nome do autor, é o Max Günther. É um austríaco Pronto. mesmo. Mostra ali, pé. Isso, é um suíço, acho que é suíço ou austríaco. Ele relata experiências e o que ele aprendeu. Então é um guia de comportamento, realmente, para quem vai começar Exatamente. a mexer com o mercado financeiro. E aí, É. Itan, você que é um cara que trabalha nessa área, agora sim, se de repente alguém aqui estiver pensando em ingressar no mercado financeiro para trabalhar como um agente Uhum. autônomo ou alguma coisa parecida. É, o que é que você sugere? Qual é a recomendação? Qual é a trajetória que Pronto. precisa ser trilhada? Pronto. Vamos lá. No mercado financeiro existem diversas possibilidades de carreira, tá? Inclusive, digamos assim, por ter pouquíssimos profissionais, principalmente no Nordeste, aqui em Salvador, em nossa região. Então, Sim, assim, você encontrar um bom profissional do mercado financeiro que de fato conheça é extremamente raro. Para você ter ideia, é, a maioria dos profissionais que trabalham, por exemplo, nos bancos que eu conheço, nessas mesas de operações de bancos aqui, e que lidam com cliente no varejo aqui nos bancos sim, daqui de Salvador, sim. praticamente todos eu conheço e, tipo, trabalharam comigo lá na época da corretora. Lá em 2011, 2009 até 2012, que foi o período que eu fiquei trabalhando na corretora aqui em Salvador. Certo. Então, você tem ideia, esse mundo é um pouco fechado, principalmente aqui, entendeu? Porque realmente as pessoas, digamos assim, têm dificuldade, finança, é número, aquela coisa, corre dos números. As pessoas correm dos números. Então, É, mas, cara, mas exatamente, é uma possibilidade muito boa de você, digamos assim, se destacar na carreira. Então, no mercado financeiro existe uma carreira de agente autônomo, né, que a carreira que eu sigo, e aí, obviamente, o agente autônomo, ele trabalha exatamente assessorando pessoas, sim, né,
a realizar investimentos. E ele sempre está vinculado a uma corretora de valores. Ok? Certo. Então, o que é que eu preciso fazer para me tornar um agente autônomo? Você precisa, como tudo na vida, estudar. Você precisa estudar para fazer uma certificação, né? Isso. Para que a gente chama que é da certificação Bancor. Okay? Então, você tem que você tem que estudar, Sim. fazer essa prova, ser aprovado nesse teste, pagar as taxinhas que tem que ser pagas, Isso. e você está habilitado a ser um agente autônomo. Tá? E Ótimo. aí só basta você simplesmente se vincular a uma corretora de valores e começar a captar cliente e trabalhar esse recurso do cliente. Certo. Na parte bancária, já existem as carreiras também voltadas de CPA 20, CPA 10 e CA, Certo. por exemplo, né? Que é CPA 10 é a certificação mais simples, a CPA 20, digamos assim, é uma certificação mais intermediária, né? Isso. E a CEA, digamos, a CEA é equivalente com agente autônomo. A CEA Certo. é para banco, ok? Então, o CEA, a pessoa que tem o CEA, por exemplo, ele é especialista em investimentos. Isso. Só que o foco dele é mais trabalhar em banco, ok? Isso. Mas essa é uma possibilidade também. Para todas essas carreiras aí, precisa fazer prova, precisa Isso. fazer uma certificação, tá? Então, eu sou uma pessoa que já estou no mercado financeiro há bastante tempo e eu quero trabalhar administrando carteira. Tá. Pô, então, aí você já vai precisar fazer uma prova, tirar uma certificação que se chama CGA, que é a que lhe permite você, de fato, administrar carteiras. Ok? Então, já é uma outra certificação, já é uma outra possibilidade de carreira. Então, Certo. aí, eu digo, depende do que é que você quer dentro do mundo financeiro. Eu quero estar recomendando operações, eu quero estar sendo analista, eu quero estar olhando gráfico, eu quero estar analisando balanço, eu quero Dando falar para call, as né? pessoas o que Recomendação. dando call. Eu quero falar para as pessoas o que tem que comprar. Então você Isso. está querendo seguir uma carreira de analista. Então você precisa fazer uma certificação que se chama CNPI. Certo. Entendeu? Então você precisa ter uma certificação CNPI, que pode ser a CNPI-T, que é a certificação técnica, que é só para a parte de análise De gráfica, ou a gráfico, isso. CNPI-P, que é a Plus, que aqui tem a parte fundamentalista e a parte gráfica junto. Então, é outra possibilidade também. Tudo depende qual foco, qual segmento do mercado financeiro você quer seguir para trabalhar. Isso. Ok? E aí, como você tocou na questão das certificações para banco, eu trabalho num banco, e aí eu posso falar um pouquinho. A CPA 10, ela é uma certificação de entrada, realmente, como você sinalizou, que é obrigatória para poder você oferecer produtos de investimento para as pessoas, de forma geral, no varejo. A CPA 20, que é a certificação que eu tenho, ela habilita a lidar com um investidor qualificado. Por exemplo, fundo de previdência. Eu tenho Isso. habilitação para pegar o fundo de previdência, fundo de investimento de RPPS, né, de regime próprio de previdência social, e pelo Banco do Nordeste eu posso oferecer isso a previdências municipais, por exemplo, previdência de Uhum. prefeitura, previdência de governo do estado. E a CEA, é como você disse, ela já está um nível mais avançado, um nível mais de gestão realmente desses fundos, e tem uma acima, que é a CGA. A CGA ela é realmente para o cara ser Administrador de fundo. Para ser gestor de administrador, fundo. criar, né, criar novos fundos e tal. Tudo isso é com a CGA, que é uma certificação super difícil de ser obtida, cara e tal, que é realmente para quem está no setor mesmo só de recurso de terceiro, né, de captação de recursos. Isso. Mas é isso mesmo, cara. Isso são, digamos assim, são certificações que, digamos assim, são as mais comuns. Tem Sim, outras que são mais avançadas, como a CFP, né, que é, de CFP, fato, que é a certificação de planejador, digamos assim, chancela você a ser planejador financeiro, é onde você, de isso, fato, tem a habilidade de pegar uma família e cuidar do patrimônio da família, isso, estruturar, fazer planejamento sucessório, planejamento tributário, planejamento previdenciário, tudo daquela família. É você, de fato, entender, entrar na exatamente, vida da família e estruturar um plano financeiro para aquela família mesmo, exatamente, como se exatamente, fosse, de fato, uma empresa, um negócio, como se fosse um negócio. Verdade é essa. isso, Então, existe essa certificação que tem pouquíssimos profissionais no Brasil, é uma exato, certificação, inclusive, internacional, tá? O CFP é reconhecido no mundo inteiro. isso, Então, a isso, pessoa que tem o CFP, por exemplo, cara,
uma pessoa que entende de fato do assunto, entendeu? São profissionais de fato que têm uma bagagem muito grande, experiência muito grande nessa área. Certo. Entendeu? E aí, então, aproveitando, tem mais uma pergunta aqui do chat. Viver de bolsa é possível? Voltando agora para a parte mais operacional e tal. Porque assim, a gente falou agora de carreiras no mercado financeiro. Mas e o Uhum. cara quer ser trader? O cara quer botar a faca entre os dentes e ir para dentro do mercado mesmo? É possível viver de bolsa? É possível, tudo é possível. Agora a pergunta é fácil? Não. Não. É possível, é. Tá? Por que é possível? Explica aí, então, por que é possível. Vamos lá. É, é possível porque no mercado financeiro, quando você está fazendo day trade, por exemplo, mini índice, dependendo da sua habilidade, da sua técnica, da sua experiência com gráficos, na sua Isso, experiência de fato com aquele ativo, poxa, você pode ganhar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, não tem limite. E isso, isso em 10 minutos, 15 minutos, você não precisa mais trabalhar no dia. isso, Aí que eu lhe digo, tal então, para as pessoas não crescerem muitos olhos e acharem que tá tudo assim muito fácil. Vamos lá. Gente, não é fácil, tá? Viver de trade, fazer day trade, não é fácil. É possível, mas não é fácil. Mas, digamos, se você monta um plano, você começa a estudar, começa a experimentar e monta um plano consistente onde você adota como meta, por exemplo, eu quero operar 1 hora por dia e nessa 1 hora eu quero tentar ganhar, vamos aí, tipo, R$ 20 por dia. certo. 100 Tá? pontos, Então, R$ 20. 100 pontos, R$ 20. Eu quero ganhar R$ 100 por dia. Pronto. Que é totalmente possível. Tá? R$ 100 é Isso, totalmente possível você ganhar isso no mercado financeiro operando poucos minutos. sim, Tá? É totalmente possível. Só que não é fácil. Tá? isso, Mas, digamos, você consegue ganhar R$ 100 todo dia. Pô, então você está tirando o quê? Líquido no mês aí? R$ 2.000 no mês. Então tá baixo. Beleza. Aumente sua mão. Então isso, aumente sua meta. Passe a ganhar R$ 200 por dia. Passe a ganhar R$ 500 por dia. Aí o limite é você que vai dizer com base na sua capacidade. É isso, totalmente possível? É. Agora não é fácil. Requer tempo de tela, requer conhecimento gráfico, requer você desenvolver estratégias, múltiplas estratégias para poder se fazer as operações. E tem um fator subjetivo, é um isso, fator psicológico, porque quando você entra na operação e você vê que a operação está dando errado, você precisa ter o estômago, né, de encerrar aquela operação no prejuízo, entender que talvez aquilo ali foi a sua meta de, digamos assim, de perda no dia e que você não deve mais entrar para operar. isso, Então, precisa ter disciplina, precisa exatamente ter consistência, sabe? Não é para amador. Viver de trade não é para amador. Se fosse fácil, eu garanto que não teria tanta gente se preocupando, né? Se fosse fácil de ganhar não sei quantos R$ 1.000 por mês operando isso. 10 minutos por dia, aí eu pergunto, o que, é que esse povo está fazendo na rua trabalhando para tanta Pois gente? é, pois Entendeu? é, Aí, sempre assim, não é fácil. exato. Tá? É possível, mas não é fácil. E aí tem dois pontos que eu queria citar do que eu ouço falar a respeito de operar mini índice nos gráficos de day trade, que, assim, primeiro, a gente fala, ganhar R$ 100 por dia, ganhar R$ 200, R$ 50, é renda variável. Vai ter o dia que você vai ganhar 100, vai ter o dia que você vai perder Isso vai 50, perder. e aí você vai ter que tentar ter uma média, na verdade, né? Que não é linear, não é Exatamente. renda fixa. Exatamente. E o outro ponto que eu queria citar é que, assim, pelo que eu ouço e vejo, parece que é algo que requer, assim, um autocontrole grande e uma paciência, porque às vezes você vai entrar e não vai dar operação, às vezes, logo. Você vai esperar algumas Exatamente. horas, ou dias até, e não vai acontecer, e vai ter que esperar. Aí já desconfigura do day trade, já configura o swing trade. Se É, passou de um dia, já configura o swing trade. quando eu digo esperar dias, assim, você entrou hoje, passou o dia todo, não deu nenhuma operação. Aí você vai entrar Ah, amanhã, sim.
Pronto. Aí amanhã você ver, tenta de novo. para ver se amanhã sai alguma coisa, entendeu? Exatamente. Então, é, eu digo, É é nesse controle, é sentido. disciplina, é conhecimento, é estratégia para poder tentar viver disso. Tá? Não é coisa fácil, não. Exatamente. E aí, Witan, agora estamos já chegando mais ou menos às 9h30, já com um certo avançado a hora. Quero passar mais uma vez a palavra para você, deixar uma mensagem. Estão perguntando aqui, antes de você finalizar, você só responde essa corretora que você indica para quem está começando e já pode fazer suas considerações finais, Witan. Quiser deixar aí seus contatos de redes sociais para o pessoal te seguir também, é interessante. Pronto. E vamos lá. Pronto. Assim, pessoal, o que eu tenho para falar aqui para a gente finalizar esse processo é o seguinte. Como eu falei, estudem, tá? Leiam bastante sobre o mercado financeiro. Então, eu vi que passou aqui no chat alguém perguntando aqui, o mestre Sabará, perguntando aqui quais são os livros que a gente indica. Então, vamos lá. Vamos começar do básico para a gente começar a primeiro internalizar aquela ideia de educação financeira, de como poupar, de como organizar as minhas finanças para sobrar um dinheiro para poder realizar investimento, Sim, tá? Então, a gente tem aí o livro como Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, do né? Kiyosaki, isso. Clássico, clássico, tem que ler, tem que conhecer, É, tá? Tem que... É um livro, digamos assim, entrada para quem está isso. querendo iniciar no mundo de investimentos. Esse é o Beabá. Entendeu? É o beabá. Ah, e esse, eu quero começar algo mais técnico, tá? Então, como algo mais técnico, você já tem que procurar algum livro voltado para a questão de análise técnica, por exemplo. Né? Tem um livro que se chama Análise Técnica de Ativos Financeiros, do Flávio Lemos, por Certo. exemplo. Inclusive, ele é um livro base para a certificação CNPI, pra você ter ideia. Sim, Então, é aquela coisa. Então, já é um livro mais técnico, já requer exatamente um pouco mais de conhecimento, tá? É você, de fato, buscar uma sugestão que eu dou. Se cadastre nas newsletters dessas casas de research, né? Dessas casas de recomendação, porque eles têm muito material gratuito, muito material bom, muitas análises sim. para vocês poderem, digamos assim, começar a absorver a quantidade de informação e a qualidade da informação, Isso, para vocês começarem a entender a linguagem do mundo de finanças, isso. tá? Que é para a gente falar o que é um spread, o que é estar fazendo um short, vocês entenderem o que é isso. Então, é interessante, o que são os indicadores que a gente precisa olhar para você analisar um ativo. Então, essas coisas a gente precisa, digamos assim, ter, Sim, tá? Então, digamos assim, essas recomendações que eu dou com relação à leitura, com relação ao estudo. Depois disso, cara, comece a realizar investimentos de alguma forma, tá? A gente sempre fala, mas é porque não sobra dinheiro, aquela coisa, tá tudo apertado. Aí eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre costumo brincar, dizer o seguinte, que sempre vem isso, né, quando eu dou palestra de educação financeira. Como é que sobra dinheiro? A gente mal paga as contas, não sei o que eu falo, tudo bem. Então vamos lá o seguinte, vamos fazer o seguinte exercício. Quem é aqui que, vou colocar por baixo, mas que no mínimo, no final de semana, no mês, eu lhe digo que tem gente que faz isso todo final de semana, gasta aí nada, uns R$ 50 de cerveja. Mas a cervejinha tem que tomar. E eu, exatamente. Ninguém aqui está dizendo que é para você parar de tomar sua cerveja. O exato. que, a gente tá, o que eu gosto de frisar e deixar bem claro é o seguinte: se você toma uma grade de cerveja, então para economizar, tome meia. E o Isso, dinheiro que você ia gastar da outra metade, comece a realizar um investimento. Você consegue realizar investimento, por exemplo, em renda fixa, a partir de R$ 30, 30 e poucos reais, comprando título público. isso, E se eu quiser investir em ações, poxa, a partir de, se você considerar, por exemplo, tem ativos de construtoras que custa R$ 3. Eu estou falando, não estou falando 3 mil, estou falando R$ 3. Então, R$ 3 é o quê? Cara, entendeu? Então, dá para começar a realizar investimento. Então, basta você querer,
Não é desculpa dizer que, porque não sobra, sobra, sobra. Porque se você parar para analisar, sempre vai ter uma coisinha que você pode apertar, diminuir, não é parar de consumir, mas diminuir para poder sobrar um pouquinho, para você começar a aplicar, e aí com o tempo é igual a academia, eu não quero entrar na academia, é chato, mas eu vou me matricular, me matriculei, fui um dia por semana, é chato, mas continua indo. Depois você aumenta para 2 dias na semana. Quando você pensa que não, você está pega gosto pela coisa, você não consegue mais largar a academia. Investimento é a mesma coisa, começa de pouquinho a pouquinho, aportando um pouquinho, aí você vai ganhando aquela disciplina, vai entendendo, entendeu? E aí você vai se acostumando com essa rotina. Quando pensa que não, o tempo vai. Você vai começar a ver o resultado, porque você vai começar a ver o volume de dinheiro crescendo, a rentabilidade acontecendo. Aí você fala, poxa, que legal, que massa, vou começar a cortar mais. Quando pensa que não, isso já se tornou de fato uma rotina, sabe, que você não larga. Então, minha dica é: se planejem, comecem a investir. Nunca é tarde para começar. Estudem, tá? Busquem conhecimento. Com relação à corretora de valores, eu indico a Necton, tá? Que é uma corretora muito boa, tem uma plataforma muito boa. Se precisarem de ajuda, vocês podem, eu vou passar aqui Coloca o nome aí no chat. O meu contato aqui no chat daqui da live. Vocês podem me procurar para poder assessorar vocês, explicar como é que funciona todo o mercado, como é que vocês podem iniciar os seus investimentos, ok? Junto à Necto e tendo, obviamente, a mim, né, como assessor, ok? É isso. Sucesso para todos, bons investimentos. Estou aí para, sabe, não tem hora, se vocês quiserem mandar direct, me contactar a qualquer hora do dia, eu estou à disposição. Tá? Eu adoro conversar sobre investimentos, adoro falar sobre investimentos, entendeu? Então, estou aqui disponível para vocês. Muito bem, Witão, obrigado mais uma vez. É legal ter você na equipe Top Money. Você sempre traz aí um conhecimento muito interessante sobre mercado financeiro, sobre os ativos. É um cara que está mexendo com gráfico, que está operando, então vive isso na prática realmente, e esse é o seu ofício atualmente, um dos pelo menos, e isso traz uma expertise assim, extremamente valiosa. E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até essa hora, sinalizando que nossa próxima live vai ser na terça-feira da semana que vem, dia 19, com o Edísio Freire, que é um grande profissional, economista, Ótimo. Colunista do Correio, né, do jornal Correio 24 Horas, e colunista da Band News FM Bahia. Vamos estar falando sobre comportamento financeiro. E para saber mais sobre Topo Money, por favor, nos siga. Nós já estamos aqui no Instagram, @topomoney, e do mesmo jeito no Facebook e no LinkedIn, @topomoney. E meu perfil pessoal, Marcelo Ferreira, é o Marcelo AF1978. Eu vou digitar aqui no chat. E aí vocês podem me seguir também aqui no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no Twitter. Isso, pode me procurar também lá no LinkedIn. Exatamente. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Na terça-feira que vem, mesmo horário, às 8 horas, estarei aqui com Edísio Freire conversando sobre comportamento financeiro. É um cara que responde muitas perguntas nas suas colunas. E aí podem aparecer, chamar os amigos e fazer várias perguntas para Edísio. Marcelo, vou fazer já vou lançar uma provocação. Diga. Para a próxima live. Diga. A gente pode depois marcar uma próxima live. Sim. Para falar especificamente de como montar um planejamento de aposentadoria baseado em renda variável, baseado em mercado financeiro. Tá? Pronto. Porque quando a gente fala de previdência, a gente sempre pensa naquela previdência privada complementar ou INSS para quem de fato é assalariado, né, seletista, essas coisas. Então, a gente pode depois voltar com uma live para falar exatamente sobre
planejamento previdenciário com base em, sabe, montar uma previdência exatamente para sua aposentadoria com ativos financeiros, mesmo, ativos do mercado financeiro. Ótimo, então. A gente vai agendar isso direitinho e quando tivermos o agendamento, a gente vai marcar e vamos fazer essa live sim. Todo mundo precisa saber como usar a renda variável para se aposentar. Pronto, beleza. Então, Boa tranquilo. noite. Boa noite a todos. Muito Valeu. obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? Valeu. Abraço. Show. Tchau. Tchau, tchau.